Oba, e aí? Esse é o quinto vídeo da série Freud na Lata, tá bom? Se você tá chegando agora, vale a pena dar uma olhadinha pro que aconteceu, né, enfim, até aqui. E para quem tá me acompanhando, claro, né, enfim, então recuperando, Freud na Lata é uma série de vídeos abrigados no canal Errâncias no YouTube. Todos os vídeos estão sendo feitos por mim, eu sou o Wilson Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo. E a série de vídeos Freud na Lata tem como objetivo apresentar rudimentos, pistas preliminares para entender a pertinência do Freud no contemporâneo, né? Enfim, para que ler Freud e como você faz para se situar na obra desse cara que escreveu tanto. Então, né, enfim, como a gente faz para se localizar, até porque, né, muito do que é dito hoje em dia dá uma impressão de esoterismo, como se você tivesse que ser um entendido, assim, né? Enfim, você tem que ser degustador de Freud para poder ler, que é um contrassenso, e toda a minha ideia aqui é mostrar umas pistas para você conseguir navegar, né, com os teus recursos. No vídeo anterior, a gente começou a fazer um arco, né, enfim, na vida e obra do Freud. Então começou com ele nascendo ali em 1856 e fomos até o momento em que ele cria a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que é um belo de um nome para um punhado de gente que se reunia na casa dele para discutir a psicanálise, que era uma coisa que ele tinha meio que acabado de inventar ali. Esse punhado de pessoas, eu falo desse jeito, mas assim, eram pessoas que tinham uma vontade de trabalhar muito grande e que tiveram um papel muito relevante para o futuro da psicanálise como um todo. Então, a gente estuda muito Freud, né? Mas vale a pena lembrar que ele não estava sozinho, né? Então, no vídeo anterior, a gente viu as pessoas que trabalharam ao lado dele, pessoas que foram inspiração para ele, pessoas que de alguma maneira influenciaram a trajetória dele, né? Desde o Meinert, que ele adorava falar mal, então, né, enfim, ele adora de algum jeito, né? O Fliess, com quem ele trocava tanta carta, o Breuer, né, enfim, que, porra, às vezes pagava as contas para ele, indicava paciente, era um padrinho mesmo, né? O Charcot, né, enfim, um grande prestigioso ali, que foi né, enfim, um modelo de alguma forma, ele trabalhou com muita gente, né? E aí essa comunidade da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, o Freud era o patronão ali, né? Então ele estava ali na cabeceira, né? Enfim, no charuto, falou, meio que falou, tá falado, assim. Mas o povo, né? Enfim, ainda que respeitasse essa hierarquia que estava ali, eles também estavam trabalhando forte. Era gente que então tinha um papel importante, um papel relevante. Tem um tanto de gente que tem pesquisado hoje em dia o que se convencionou chamar de autores proscritos da psicanálise, gente que é menos estudada do que, né, enfim, acham que deveriam. O que eu estou falando aqui é que o Freud não estava sozinho. E aí vale a pena manter isso em vista, porque esse grupo vai virando um movimento psicanalítico. A cada ano que passa, vocês vão vendo o Freud mais focado, mais voltado para esses interlocutores, que são os psicanalistas. Né? Então, em 1902, ele ainda publicava assim, para a grande mídia. Ele publicava em jornais médicos, né? Enfim, então, jornal de neurologia, jornal de hipnose, jornal de medicina em geral, jornal de medicina forense. Ele negociava, de alguma forma, com a comunidade como um todo. Conforme os anos passam, a comunidade psicanalítica vai criando uma editora própria, uma revista própria, né, enfim, vai criando eventos próprios, então eles vão aos poucos, né, enfim, se organizando ali. E o Freud também vai nesse período, que vai de 1902 até o fim da vida dele, vai cada vez mais trabalhando em termos de psicanálise para psicanalistas com psicanalistas. Isso não significa que o Freud em si era esotérico. Né? Os textos dele, em geral, você vê ele tentando ser generoso com o leitor. Mas o fato é que cada vez mais ele está dialogando com o movimento psicanalítico. E a teoria dele vai virando para ele mesmo um centro de referência. Então ele dialoga com, né, enfim, o estado da teoria dele. De maneira que você vê o cara trabalhando com a própria teoria, então é como se a teoria dele fosse fechada, mas ele continua trabalhando com ela e continua revendo e ajustando e recolocando as coisas, o que dá uma notícia de que a obra estava aberta. A teoria era uma teoria aberta. Ele, para dialogar com os pares, ele tinha uma disposição para defender a obra dele
Então, tipo, ó, você tá falando isso aqui eu penso diferente, então isso aí é abobrinha, mas você vai se fuder, né? Mas dava para ver também ele recolhendo algumas coisas e em diálogo com esses pares, tá? Então, e isso vale a pena manter em mente, porque então tem uma especialização progressiva da obra dele, tem a consolidação de um marco referencial que é a teoria psicanalítica e a clínica psicanalítica especificamente, e tem o estabelecimento de uma comunidade de referência, que é a comunidade dos psicanalistas. Ainda assim, o Freud tem um estilo que é um estilo particularmente próximo do alemão prosaico, né? Então ele estava ali usando o termo técnico, mas claramente usando o termo técnico como um jeito de chegar em algum lugar. Não para tentar fazer um tecnicismo, né? Não para tentar falar uma linguagem fechada, uma linguagem artificial. Ele às vezes usava os conceitos porque eles eram o jeito que ele encontrava para dizer coisas que só assim ele conseguiria dizer, né? Enfim, esse é mais ou menos o jeito que eu entendo. Fato que ele tinha escrito lá a Interpretação dos Sonhos, foi a última coisa que eu recomendei para vocês, né? Ele seguiu escrevendo depois alguns textos que estão dialogando muito de perto com o interesse da comunidade ampla, né? Então, no ano seguinte, ele escreve não só um livro de divulgação da Interpretação dos Sonhos, como escreve um livro que chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, ele meio dobra a aposta, né? Como não só sonhos, mas às vezes você esquece um nome, ou você vai falar um nome e você fala outro, ou você esqueceu uma data. Como essas coisas podem também elas ser explicadas pela tal da teoria psicanalítica e pelo método psicanalíticos. Então, como a psicanálise pode explicar não só sonhos, mas outros fenômenos da vida cotidiana. Um pouco depois, ele vai escrever um livro sobre o humor, que foi traduzido como xistes, né? Mas xiste é piada, tá? Então, né, como o humor pode ser compreendido a partir da psicanálise. Então, você vê o Freud ali tentando, de alguma maneira, ampliar o escopo da psicanálise. Isso vai acontecendo nesse período. Também vai acontecendo de ele procurar outros modos de pensar a teoria psicanalítica. E aí eles vão se aproximando, então, eles, eu tô falando porque não só ele, mas, né, enfim, o pessoal lá da Sociedade do Anel, né, o pessoal da resenha de quarta-feira. Eles começam a pensar sobre arte, sobre literatura, né, estão tentando de alguma maneira usar a psicanálise para pensar fenômenos culturais, não só da vida cotidiana, mas, né, enfim, da sociedade cultivada. Né? Então, fenômenos de alta cultura, por assim dizer. Então, tem uma tentativa de expansão da psicanálise, né? E do escopo da psicanálise. E o Freud vai criando o jeitão dele de pensar sobre as coisas. Tá? Então, alguns conceitos, eu não estou entrando no mérito dos conceitos aqui, porque isso levaria a gente longe, e eu pretendo fazer uma série paralela de vídeos para tentar falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos também, de um jeito claro, de um jeito acessível e tal. Aqui eu não vou falar muito de conceito, mas o fato é que ao longo desse caminho que a gente está fazendo juntos aqui, vão aparecendo os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica pela pena do Freud. Então a própria concepção de inconsciente dele, que muda muito ao longo do caminho, mas ele, né, enfim, tem uma concepção de inconsciente o tempo inteiro, ela muda, mas ele sempre tem uma, e alguns conceitos. Né? Então o tal do conceito de pulsão, como eu disse, né? Enfim, tem uma série de conceitos que ele vai usando, o conceito de recalque, enfim, tem uma série de conceitos que ele está usando ali ao longo do caminho. E esses conceitos às vezes vão abrindo espaço para alguns textos que são textos de teoria, de especulação teórica. Isso também vai acontecendo, até porque o Freud vai virando uma referência dentro desse movimento. O movimento cresce e, né, enfim, o movimento começa a ter alguns problemas, algumas dificuldades, porque de partida a psicanálise fazia parte de um campo amplo. Né? Então o método psicanalítico era um método como tantos outros, e a princípio qualquer pessoa interessada em clínica podia lançar mão desse método para fazer o que ela estava tentando fazer. Tinha um paciente, precisava fazer alguma coisa, tinha lido um texto do tal do Dr. Freud, que explicava como usar um método específico para curar neurose, aquele caso era um caso de neurose, a pessoa usava o método. Foi passando o tempo, eles foram criando um outro modo de fazer, a tal da primeira geração que eu falei. Todo mundo ali foi analisado pelo Freud, e eles foram sentindo que tinha gente que não estava muito pegando a coisa, faltava um feeling ali. E aí, bom, não bastava querer usar, você tinha que saber usar. E aí começa uma questão, que é essa questão de especialização, que vai levar, em 1910, a criar a Associação Internacional de Psicanálise.
que além de tentar promover a psicanálise, né, enfim, para mais gente virar psicanalista, também queria cuidar da psicanálise para menos gente fazer merda usando psicanálise. Desculpa o meu francês. E aí, então, né, enfim, esse movimento tá acontecendo o tempo inteiro. Tá? E aí, então, o Freud vai fazendo alguns textos que são técnicos, que tem a ver com ele tentar especializar e precisar os conceitos de que ele está lançando mão. Ele que é ali o pater familias, né? Enfim, ele que é o chefe do movimento. Ao mesmo tempo, ele está junto com todo mundo tentando criar textos, né? Enfim, que ampliam o alcance, que dialogam com os pares e tudo mais. E ele está criando esse movimento, né? Enfim, de teoria dele. No meio ali da década de 1910, ele tem um chabu com os colegas, né? Enfim, com o Jung, com o Adler, eu não vou entrar no detalhe aqui. E ele sente, então, necessidade, os pares ali, né? Enfim, os amigos e tal, já estavam falando que era importante ele fazer, mas ele não queria muito fazer. Mas ele quis fazer uns textos de fundamentação, assim. Então ele se propôs a escrever um conjunto de textos sobre teoria, os textos de metapsicologia do Freud, e ele quis escrever também textos de técnica psicanalítica, né, para organizar a coisa. Como o Freud, que é o cara que inventou o bagulho, como o Freud entende que funciona a metapsicologia, que é basicamente teoria psicanalítica, e como Freud entende a técnica, a clínica psicanalítica. Esse movimento, ele ficou meio em dúvida, acabou publicando menos textos do que ele escreveu. O fato é que esses textos dão um bom panorama de como Freud entende metapsicologia e de como Freud entende a técnica. Então, desse período, se eu tivesse que, né, enfim, pensar e sugerir para vocês, esses textos eu acho muito legais. Um pouco na mesma linha, ele acaba publicando 2 séries de conferências, que nada mais são do que as aulas que ele dava na Universidade de Viena, que foram publicadas pela tal da editora psicanalítica como conferências introdutórias à psicanálise. Esses textos são muito usados como forma de introdução à psicanálise. Tanto esses quanto uma versão pocket, né, que foram umas aulas que ele foi dar nos Estados Unidos. Ele odiou ir para os Estados Unidos, odiou estadunidenses, enfim, não gostou da experiência. O fato é que as aulas são boas. Então tem esse troço, que são as aulas que ele deu nos Estados Unidos, que chamam, né, enfim, foi publicado como 5 lições de psicanálise. Isso é de 1910. Depois tem, então, como eu disse, os textos metapsicológicos e os textos sobre a técnica. E, um pouco mais para frente, ele escreve, então, as conferências introdutórias. Tá? Isso é publicado. Isso tudo nesse período. Então, ele, nos anos 1910, ele dá uma consolidada ali, na visão dele naquela época. O problema é que a visão dele ia mudar um bocado dali para frente. Agora, de qualquer maneira, são textos com uma pretensão didática, com uma pretensão, né, enfim, abrangente. São textos particularmente generosos com o leitor, ainda que às vezes o tema seja árido. Então tem um texto que chama O Inconsciente, que dá para ver que o Freud está fazendo o possível, mas também dá para ver que ele está lutando, porque não é um tema fácil, né? Então, assim, desse período, se eu tivesse que recomendar para vocês, recomendaria essa sequência. 5 lições, para quem não sabe nada de psicanálise, porque é bem começo do começo, e é curtinho. Os textos de metapsicologia e textos sobre a técnica, para quem tiver interesse. Os textos de metapsicologia, assim, é teoria, né? Então é como se fosse filosofia. A experiência de leitura é como se fosse ler filosofia. Porque no fundo é isso, né? Enfim, a teoria, né? A especulação e tal. Os textos sobre a técnica, para quem tem interesse na técnica, na clínica, para entender, né? Enfim, o que fazem os psicanalistas e o que o Freud achava que eles deviam fazer e tal. Nada disso é regra. Tá? Então o Freud não está ali cagando regra, as pessoas não têm obrigação nenhuma de seguir a letra o que ele está recomendando, mas são textos legais para entender, como o próprio Freud entendia, o que poderia ser feito e qual era um jeito legal de fazer. E, para ter uma visão, então, o Freud tentando explicar a psicanálise para o público leigo, vocês podem ler as tais conferências introdutórias, que foram entre 16 e 17, elas foram publicadas. E aí tem um texto que eu sempre erro a tradução, enfim, tem um texto que é uma conferência que o Freud deu logo depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, 1919, a comunidade psicanalítica, né, enfim, faz uma conferência, estava difícil fazer congresso por conta da guerra, e aí acabou a guerra, eles fizeram o primeiro congresso em 19, e aí o Freud deu ali uma conferência falando sobre os caminhos da psicanálise, perspectivas de desenvolvimento da técnica psicanalítica. E naquela conferência,
ele fala de como ele achava que a psicanálise podia ir para outros lugares que não só no consultório particular. A psicanálise podia atender, vamos dizer assim, o povão, né? Podia atender as massas, podia ser algo que contribuísse para a sociedade como um todo e não só para as elites abastadas. Isso envolveria mudanças na técnica, não sei o quê, e ele dá uma pincelada em relação a por onde ele acha que isso passaria. O fato é que esse texto é muito lido hoje em dia porque tem um movimento de tornar a psicanálise acessível ao público amplo. Eu estou aqui fazendo esses vídeos dando um exemplo para vocês de como isso de fato está na pauta do dia. Tem um interesse de tirar a psicanálise, né, enfim, das elites e tornar ela acessível para mais gente. E o Freud, naquele momento, estava fazendo exatamente isso, por uma série de motivos. O fato é que esse texto é um texto interessante, ele é muito atual, ele tem sido muito lido, tem sido muito discutido, porque ele voltou para a agenda. Né? Então ele é um texto bem, bem bacana de ler também e ajuda bastante. Na próxima série, né, enfim, no próximo vídeo dessa nossa série aqui, eu vou falar do que aconteceu dali para frente. Então acabou a Primeira Guerra, e dali para frente vão acontecer algumas coisas com o movimento psicanalítico e vão acontecer algumas coisas com a obra do Freud. Então esses textos, né, enfim, que eu estou recomendando e tal, eles vão seguir um caminho também bastante peculiar e vale a pena ver. Espero que esteja, né, enfim, esteja fazendo sentido para vocês. A gente se vê lá, beleza? Vem comigo.